Oi, gente. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma rápida simulação com vocês, como acompanhamento da aula que já foi postada pelo professor Eduardo, que está aqui, aula 1, amplificadores diferenciais de introdução, né? Nessa aula ele falou sobre o efeito de grandes sinais, no final, né, do par diferencial. E ele chegou nessa figura aqui, que eu acho que é uma figura muito bacana para a gente entender a linearidade do dispositivo. Então, para acostumar a gente um pouco melhor com o LTSpice, com o assunto de par diferenciais, nesse vídeo de hoje a gente vai reproduzir essa simulação aqui, tá? Então, primeira coisa, antes de começar, eu queria já avisar vocês que vão ter alguns barulhos aqui, que, bom, tá tendo uma obra aqui do lado e não tem como parar, e faz parte, paciência, né? Então, sem mais delongas, eu já vou começar aqui montando o nosso par diferencial, né? Pelos transistores NPN. Pronto. Fazer a conexão aqui deles como par diferencial. Colocar os dois resistores de coletor. Conectado dessa forma. Aqui está. Lá vem barulho. Botar uma fonte de corrente. Perfeito. Então aqui eu vou botar um label de VE, né, no F4. E aqui vou botar um label de VCC, tá? Espero que esteja dando para me ouvir, tá? Eu acho que dá. Que mais? Eu vou colocar também labels aqui intermediários, VE, tá? Vou botar um label aqui VC1 e aqui um label F4PC2. Beleza. Opa, tá um pouquinho para baixo. Vou ver aqui com F7. Ok. O que mais eu faço? Vou fazer a fonte de alimentação, a entrada, né? Então, vou colocar assim para ficar uma fonte só. Tá? Então, vou fazer aqui. Pronto. Então, aperto V para fazer fonte de tensão. F3 para conectar. Tá aqui a fonte. F8 só para mover aqui um pouquinho ela, para ficar um pouco mais bacana, né? Tá. Aqui tá bom. Que mais? Vou botar labels aqui para entrada também. F4, VB1 e aqui vai ser VB2. VB2. Pronto. Falta a alimentação, né? Então aqui vou escolher uma alimentação muito comum, né? Um gole de água aqui. Uma alimentação muito comum, que é de mais ou menos 15 volts, né? Para circuitos de amplificadores operacionais hoje em dia, já tem circuito que opera aí entre 0 e 1.2 volts, tá? Mas é bem pesado fazer o design de um circuito assim, então a gente vai pegar bem leve, começando com bastante tensão sobrando para polarizar nosso circuito. Então eu vou colocar aqui duas fontes de tensão, fazer dessa forma aqui, em que aqui no meio eu vou ter o meu terra. Então isso aqui é uma ligação de fontes simétricas, né? Então aqui é o terra e aqui embaixo é o meu VEE. E aqui em cima é o meu aqui, simétrico, espero que sim, VCC. Pronto. Então vou arrastar isso aqui um pouco para cima para ficar beleza. E vou desenhar aqui duas caixas para separar melhor, né? Então, aqui é minha alimentação e aqui meu par diferencial. Pronto. Então vou botar aqui T, P1, alimentação e draw rectangle não, desculpa, é texto. P2 par diferencial. Ok, aqui coloquei os títulos, falta definir qual é o transistor que eu vou usar. Então, como usei o BC547 na aula passada, né, e tá aqui, cadê? Pronto. Tá aqui o meu TXT, né, BC547, que tem os modelos BC547A,
BC547B e BC547C. Então vou usar esse mesmo arquivo só por costume, tá aqui já fácil, né? Então s.include bc547.txt. Então tá aqui minha diretiva de inclusão e vou trocar o nome para o mesmo que está lá dentro desse arquivo. Então bc547a. E aqui da mesma forma, bc547a. Ok. Por enquanto vou começar com essa extensão aqui de 0, né? DC0. E tá faltando, faltou definir as alimentações. Vamos lá, DC15, DC15. Então vamos ver, ó, que de 0 subindo 15 aqui eu tenho 15 volts. E aqui de 0 descendo 15 tenho menos 15 volts, que vai ser a tensão de alimentação, tá? Aqui tem um erro nesse circuito que daqui a pouco a gente vai ver e vou mostrar para vocês a simples solução, né? Mas o que mais temos que fazer? Precisamos determinar a resistência aqui e a corrente. Então como é que a gente faz para determinar a corrente e a resistência nesse circuito do par diferencial, tá? Então eu preciso garantir, como foi dito, como vocês sabem, né? Esse circuito aqui funciona no modo ativo. Então eu preciso garantir a condição do modo ativo, que é VC maior do que VB maior do que VE, tá? Então essa aqui é a condição para o modo ativo. Vou botar aqui do lado. Para garantir essa condição, então, supondo que aqui eu já começo com 0 volts, né? 0 volts aqui, eu preciso ter uma tensão aqui maior do que essa, que é maior do que essa. E aqui vai ser, de fato, né? Porque eu tenho uma fonte de corrente, então essa polarização aqui vai ser direta. E aqui eu vou ter 0,7, tá? Ou nesse, ou nos dois, tá? Mas o problema é aqui no coletor, né? Por quê? Dependendo, porque aqui eu sei que é 15 volts, tá? Que eu sei que essa tensão dá 15 volts. Mas dependendo dessa resistência e da corrente, eu posso derrubar toda essa tensão aqui nesse resistor, né? E aqui não vai sobrar nada. Então o transistor vai estar funcionando no modo de saturação, ao invés do modo ativo, né? Então, por exemplo, vamos escolher primeiro uma corrente e aí determinamos com isso a resistência. Pode ser o contrário, tá? Mas vamos determinar primeiro uma corrente. Então, como a gente não está projetando um par diferencial pensando em ganho ou nada, então vai ser um pouco mais arbitrário, tá? Vocês vão vendo que o lençol vai encurtando ao longo de mais e mais necessidades que o circuito precisa fazer. Por exemplo, impedância de saída, impedância de entrada ou ganho, tá? Por enquanto, sem pensar em nada disso. Então, vou voltar aqui no meu datasheet do BC547A. E eu sei que a corrente máxima nele é de 100 mA. Então, bom, não posso passar de 100 mA, né? Mas 100 mA é bastante. E descendo aqui um pouco mais, eu vejo que os testes nele são feitos com 2 mA. Se os testes são feitos com 2 mA, posso usar 2 mA também, né? Então, botar aqui na minha fonte 2 mA. Na verdade, eu posso até... O que é importante é a ordem dessa corrente, né? Não adianta eu subir demais ou descer demais, apesar que ia funcionar. Mas eu vou fazer 1 mA, tá? 1 mA. E supondo, então, que a corrente se divide igualmente entre esses dois ramos aqui. Veja, foi totalmente arbitrária essa escolha, porque a gente não tem nada que amarre nossas mãos, tá? Para definir alguma coisa. Então, não precisa se preocupar ainda com isso, tudo bem? Bom, então, eu tenho aqui 1 mA, tá? E essa corrente vai se dividir aqui na metade, né? Porque esse transistor é igual a esse resistor é igual a esse. Então aqui eu vou ter meio miliampere e aqui eu vou ter meio miliampere, tá? Então, digamos que eu queira uma tensão aqui no meu coletor de 10 volts, tá? Quero que tenha 10 volts aqui no meu coletor. Por que 10 volts, Rafael? Pode ser 7,5, pode ser 5, pode ser 1 volt, tá? Mas é importante lembrar, e vocês vão ver bastante isso, que a tensão do coletor precisa estar acima da base, mesmo quando um sinal cresce aqui, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Vocês vão ver os efeitos sobre a polarização de uma tensão aqui, tá? Eu vou mostrar, vai ficar bem fácil. Mas vamos supor que eu quero 10 volts aqui, de novo, por qualquer motivo, tá? Se aqui eu tenho meio miliampere passando nesse transistor, bom, eu quero que caia 5 volts. 5 volts em meio miliampere, se não me engano, são 10K, né? Então, deixa eu fazer essa conta direito. Então, eu quero fazer 5 volts dividido por meio
miliampere. Isso dá 10.000. Pronto. Então aqui 10k e 10k. Beleza. Agora, bom, já determinei todos os valores dos componentes e já posso realizar minha simulação, tá? Lembrando novamente, ainda possui um erro nesse circuito, vocês vão ver já já. Então vou colocar aqui s.op para fazer a minha simulação de ponto de operação, né? E vou rodar aqui. E aqui vamos ver, ó, que, primeiro fato importante, a minha tensão no coletor 1 deu 10 volts, como eu esperava. Então, ótimo. A tensão no coletor 1 deu 10 volts, tensão no coletor 2 deu 10 volts também. Tensão no VCC 15, tensão no VE menos 15. Tensão na fonte de corrente, corrente na fonte de corrente I1 deu 1 mA. Corrente no coletor deu meio mA. Corrente no coletor 2 deu meio mA também, tá? Mas aqui eu vocês provavelmente já notaram, né? Esse valor aqui de tensão bizarro, né? De 14.000 volts. Então, isso acontece, gente, porque, ó, a única coisa que eu tenho aqui é uma fonte de corrente determinando que a tensão é igual nesses dois pontos aqui, tá? Eu não estou dizendo que aqui é de fato 0 volts e aqui é 0 volts. Estou dizendo que a tensão entre VB1 e VB2 é 0 volts, tá? E não dê mais nenhuma referência, tá? Então, ele vai colocar uma tensão estupidamente grande aqui por causa dessa fonte de corrente, né? Como é que fonte de tensão funciona? Vamos pensar em fonte de tensão primeiro. Independente da resistência que eu bote, ou seja, eu posso puxar a corrente que for, posso puxar 1 ampere, 2 amperes, 10 milhões de amperes, uma fonte ideal de tensão vai fornecer a minha tensão lá que eu estou dizendo, né? Ao mesmo tempo, essa fonte de corrente aqui, para ela puxar esse 1 mA, ele vai colocar nesses terminais aqui a corrente a tensão que for necessária para essa corrente aparecer. E como eu não tenho referência aqui, o Spice meio que dá uma bugada, né? Então como é que eu faço para resolver isso? Muito fácil. Eu tenho que botar uma referência aqui, que no nosso caso aqui é o Terra. Vou botar aqui uma referência muito simples. Pronto. Botei a referência aqui no lado da fonte, então esse aqui, estou dizendo que VB2 é para sempre 0 volts. E VB1 vai ser o valor dessa tensão aqui, que por enquanto é 0. Então vou rodar de novo e vamos ver se vai estar correto. E de fato, ó, temos que VB1 é 0, VB2 está onde? VB2... Cadê VB2? VB2 não tem. Que estranho, acho que porque está igual. Acho que por estar igual a tensão ele não colocou. Tudo bem. VB1 é 0, VE. Cadê o VE? Eu botei VE, não foi? Botei. Aqui, menos 0,6. Pronto, então temos aqui uma queda de quase 0,7, né? É um diodo. Aqui de VB1 para VE. Então, funciona. Notem que agora que a tensão deu um pouco mais do que 10 volts. Isso se deve, gente, ao fato de que a corrente aqui no emissor é 1 mA. Mas a corrente no coletor é alfa vezes 1 mA, tá? Então vai ter uma leve diferença aqui, porque na verdade IC, né, é igual a... desculpe, aqui não é 1 mA, né? Aqui vai ser meio miliampere, aqui é alfa vezes meio miliampere. Então, note que IC vai ser um alfa vezes IE, onde está IE aqui. IE que deu meio miliampere de fato, tá? O sinal é negativo porque ele está saindo, tá, do transistor. Nada de corrente subindo aqui não. Então tudo bem, funcionou, né? E vamos ver agora o que acontece da mesma forma que nós geramos o que o professor fez a explicação variando essa tensão, né? Vamos ver o que acontece quando eu vario, né? Então vou botar aqui 0,1 volts. Vou descer 0,1. O que é que vai acontecer? O que é que eu espero que aconteça? Aqui vou ter uma tensão positiva, né? Uma tensão mais positiva do que essa. Então aqui vai passar mais corrente, tá? E como aqui passa mais corrente, aqui vai passar menos corrente, porque na soma as duas são iguais. Vamos ver. Então, ó, temos aqui VB1 deu 0,1 volts. E aqui, ó, o meu IC de Q2 e o meu IC de Q1. Pronto. IC de Q1, eita, não tá legal de ver, né? Esse valor. Vamos ver aqui no... Vamos ver aqui, Python. Então, isso aqui vezes 1000. Então, tem 0,9 miliamperes, 0,9 miliamperes passando em Q1. E aqui tem 23 microamperes passando por Q2, né? Então, quase toda a corrente está do lado de cá, enquanto tem muito pouca do lado de lá, certo? Do lado do transistor 2. Agora, eu vou botar uma tensão negativa aqui,
menos 0,1, por exemplo, né? E vou rodar. Agora, ó, vamos ver, os papéis devem ter se invertido, e de fato, ó, agora IC de Q2 deu quase 1 mA, e o IC de Q1 deu 23 microamperes. Então aqui tem muito pouca corrente e aqui tem quase toda a corrente, tá? Agora, notem uma coisa muitíssimo importante, tá? Então, como aqui eu tenho a corrente inteira agora e aqui eu não tenho quase nada, quais vão ser as tensões de coletor, né? Então, se aqui eu quase não tenho corrente, VC1 tem que ser parecido com VCC. Então, vamos olhar aqui, ó, VC1, de fato, né? 14,76 volts, está caindo muito pouca tensão em R1, enquanto em R2 está passando 1 mA inteiro, né? Ou quase. Então, aqui eu espero ter uma queda de 10 volts. E, de fato, ó, VC2 é quase 5 volts, né? Então, eu tenho uma queda de, na verdade, 9,7 volts aqui nesse resistor. Tá? E é isso que eu falei, que a gente tem que tomar cuidado quando escolhe as resistências e a corrente aqui. Porque essas tensões aqui vão variar. Então, tem uma chance de que o transistor saia do modo ativo. E vou mostrar para vocês aqui um caso muito fácil. Então, vou botar de novo para DC 0, tá? E vou mudar, antes disso, só vou mostrar aqui quais são as tensões, né? VC1 é 10 volts e VC2 é 10 volts. Nesse caso aqui, que a corrente de 1 mA passa por, corrente de meio mA passa por um resistor de 10K. Então, se aumentar esse resistor para 20K, escrevi a mesma coisa, 20K. Nessa situação, onde temos tudo balanceado, o que é que vai acontecer? Eu vou passar meio mili por 20K. Isso vai me dar uma queda de 10 volts. Então, 15 menos 10, 5 volts. Então, ele deve funcionar ainda. E, de fato, ó, VC1, 5 volts. VC2, 5 volts também. E as correntes de coletor aqui, ó, meio mA, aqui meio mA também, né? Então, fez sentido, né? Agora, notem o que acontece. Vamos ver, antes de simular, intuitivamente. O que acontece quando eu aumento essa fonte aqui para descer 100 mV, ou melhor, 0,1, para ficar igual, como estava antes. Então, aqui, esse lado puxaria 1 mA inteiro, enquanto esse lado da direita estaria cortado, né? Então, se aqui passar 1 mA, o que vai acontecer se aqui passar 1 mA? Bom, eu tenho aqui 15 volts e eu tenho 20K vezes 1 mA. Então, VRC1 é igual a 20K vezes 1 mA, que é igual a 20 volts, né? Ia cair uma tensão de 20 volts nessa resistência. Ou seja, aqui no coletor teria menos 5 volts e meu circuito não ia funcionar, tá? Não ia funcionar. Na prática, o que acontece? Bom, o circuito, como tem uma fonte de corrente aqui, ele vai dar um jeito de funcionar de alguma forma. Essa corrente tem que passar por aqui. Então, na verdade, o que vai acontecer é que uma tensão vai cair no transistor, né? Ele vai estar saturado. Vamos rodar aqui a simulação só para ver, ó. Note que o VC1 deu menos meio volts, não deu menos 5, como eu falei que daria, né? Por quê? Aqui ele está no limite do modo ativo. Notem, o VB1 é 0,1 e o VC1 é 0,54, né? Mas o que é que está acontecendo aqui é que eu estou passando, ó, vamos ver a corrente, né? Então, continua 1 mA passando por essa fonte, e esse 1 mA teria que vir todo para cá, né? E notem, ó, ao invés de passar 1 mA pelo coletor, tá vindo 0,7 mili pelo coletor e 0,17 mili pela base, certo? Então, ele não tá vindo 1 mili inteiro por aqui. Tá passando mais corrente pela base. É como se fosse não. O transistor está saturado, né? Eu tenho aqui um exemplo claro, né, de corrente IB-SAT, né? Esse aqui é um IB. Cadê de novo? Eu acho que... Não, aqui. Esse aqui é um IB-SAT. Eu não tenho mais um beta que multiplica IB e que dá um IC, né? Estou no modo de saturação, não estou mais no modo ativo. E essa saturação vai me causar distorções no meu circuito, né? Então, tome muito cuidado na hora de calcular, tá? Essas resistências aqui, vou botar de volta para os 10K, que é o nosso caso que está correto, né? E temos aqui, ó, de novo, agora com uma situação correta, temos 1 mili quase pelo coletor e 5 micro, né? Pela base. Então, isso aqui sim, eu tenho uma relação de beta, né, entre essas duas correntes. Então, eu estou no modo ativo.
Tá, então agora para reproduzirmos aquela figura e finalizar um pouco essa curta simulação, então vou voltar aqui para DC0, né? E vou deletar essa diretiva aqui de operação. E vou apagar isso aqui também, não preciso mais disso. E aí vou criar uma nova diretiva, .dc, né? Para fazer a simulação DC, por que eu quero fazer isso? Eu quero ver o que acontece quando eu varrer essa tensão aqui de um valor negativo até um valor positivo. Ora, exatamente o que tem aqui no vídeo, né? De um valor negativo até um valor positivo. Aqui no caso é normalizado, dividido por VT. Tá? Então VT a gente sabe que são 25 mV e 10 VT são 250 mV. Então vou variar a fonte V1 de menos 250 mV até 250 mV, ou seja, menos 10 VT até 10 VT, em incrementos de 10 microvolts. Tá? Então temos aqui uma simulação DC. E vou rodar a simulação e vamos ver o que acontece. Tá aqui, está simulando ainda, terminou. Então vou adicionar, tem formas diferentes assim, eu posso apertar Ctrl A, né, como já mostrei antes, ou posso clicar aqui, ó, nesse resistor, por exemplo, para pegar a corrente que passa por ele, né? Então, por exemplo, ó, essa aqui é a corrente que passa pelo resistor 1 e aqui é a corrente que passa pelo resistor 2. E temos aqui, evidentemente, a mesma curva que vimos na aula, a mesma curva que está nos livros, né? Em uma variação de menos 10 VT até 10 VT. Inclusive, eu posso até clicar com o botão direito e dividir aqui por 25 mili para ficar de fato numa escala, né? Menos 10 VT até 10 VT, para ficar ainda mais evidente. E a minha corrente de polarização, que é 1 mA, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Nessa região do gráfico da esquerda, toda a corrente cai em R2, né? Ou seja, o lado direito aqui. Então, quando eu tenho uma tensão negativa na entrada, minha corrente está toda no lado direito do circuito. E quando eu tenho tensões positivas na entrada, né, em VB1, com tensão positiva, toda a minha corrente cai no resistor R1, que é essa aqui, né? E está aqui a nossa curva, e dá para ver a região de não linearidade aqui, ó, tem uma curva no gráfico, e uma região de linearidade, que eu tenho aqui uma parte muito mais linear, né? Se dá um zoom aqui, ó, são evidentemente duas retas, né? Não dá para discordar disso. E temos aqui, ó, entre menos VT e menos VT. Então, você vê que até VT dá para dizer assim, dá para usar, né? Mas, como foi sugerido, tomem o valor de meio, né? Meio VT até meio VT, que é ainda mais linear, certo? A curva vai se degenerando. Então, aqui, ó, de menos 0,5 VT até 0,5 VT, tá? Essa aqui é uma escala normalizada, tudo bem? Então, se eu apagar aqui e dar um zoom de novo, temos aqui a escala correta em VT não, agora em milivolts mesmo, de menos 12 milivolts até 12 milivolts, que é o que a gente sugere, né, que seja utilizado aí na região de linearidade, tá? E agora, só para terminar, vou mostrar para vocês uma coisa nova do Spice. Então, ao invés de usar o parâmetro aqui de menos 250 mili e mais 250 mili, eu vou declarar o meu VT. Então, s.parameter, na verdade, VT é igual 25 mili. Notem que não tem espaços, tá? Aqui, não tem nenhum espaço. Isso é importante. Então, está aqui meu parâmetro declarado. E agora, na minha simulação DC, eu posso dizer, ó, ao invés de botar isso, eu posso dizer menos 10 vezes VT. E aqui, 10 vezes VT, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma operação matemática dentro da minha diretiva SPICE. Ele permite eu fazer esse tipo de coisa. Posso botar um seno aqui dentro se eu quiser, né? E aqui eu estou fazendo aqui a simulação menos 10 VT até 10 VT. Vou rodar de novo para ver se está correto. E de fato, deu exatamente o mesmo resultado. Tem que dar, até porque menos 10 VT é 250 milivolts, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar por hoje. Esse é exatamente o resultado que temos no livro, né? Que foi mostrado na aula teórica. Recomendo que façam esse circuito, brinquem com os valores aqui, testem, tentem prever o que acontece quando você muda a corrente, quando você muda as resistências, quando você deixa uma resistência de um valor, outra resistência de outro valor, vá simulando, sempre vendo os gráficos, tá? Isso é interessante, mude a alimentação, tente fazer esse circuito para mais ou menos 5 volts, por exemplo, é um desafio muito bom.
que deixa o cara com prática já para os projetos mais difíceis que vão aparecer na matéria, tá? Porque quanto mais a gente vai entrando na disciplina, mais parâmetros a gente vai ter que ir considerando na hora de fazer o nosso circuito, né? E para fazer... Bom, eu tenho um número finito de elementos aqui. Então, digamos, esses resistores vão controlar 1, 2, 3, 4 parâmetros ao mesmo tempo, né? É o que o professor chama de lençol curto. Então, na hora que esse lençol encurta, é importante que você seja capaz, né, de ter um entendimento intuitivo de como o circuito vai operar quando você modifica os componentes. Porque às vezes você quer melhorar uma coisa e acaba piorando outra, tá? Então é isso por hoje. Valeu, galera!